Dia Internacional da Sensibilização sobre Minas e Assistência à Desminagem é um dia importante para a comunidade internacional, tendo em vista que esse problema das minas ele tem assolado diversas nações, diversos países em todo o planeta. Então, o foco dessa data é lembrar a importância da luta contra a instalação, o uso de minas terrestres, resíduos de guerra, que são explosivos, e também artefatos explosivos improvisados. Todos esses artefatos explosivos, eles foram responsáveis, vou dar um exemplo, em 2021, por cerca de 5.500 vítimas, entre mortos e feridos. E dentre essas vítimas, 70% mais ou menos foram civis. E uma boa parcela crianças. O 2º Batalhão Ferroviário, por meio do Centro de Instrução de Engenharia, oferece diversos cursos e estágios que atraem militares de todo o Brasil e até mesmo de fora do país. Um destes cursos é justamente sobre explosivos e desminagem. O comandante do Batalhão Mauá, Tenente Coronel Romualdo, tem propriedade para falar do assunto. Em 2007, eu tive a satisfação de ser designado pelo Exército Brasileiro para participar da missão de assistência à remoção a minas na América Central. Trabalhei na Nicarágua por um ano, como supervisor internacional e contribuindo ali para declarar aquele país ali, aquela região livre de minas. Esses itens que o Sargento Valentim está mostrando são utilizados para neutralizar artefatos, como munições no terreno, de forma mais simples e segura. O detalhe é que são produzidos pelos militares aqui no batalhão, o que diminui os custos. Este invólucro a gente produziu aqui no Centro de Instrução de Engenharia, então desde a parte de modelagem, a parte de prototipagem e também a parte de impressão, a gente empregou a manufatura aditiva, que nada mais é que a impressão 3D. Então, desde o desenho, a impressão e o teste foi realizado aqui neste batalhão, com apoio de outros militares. Com a aplicação desse molde, a gente reduziu de 1.000 gramas para 55 gramas. Esse molde, com a nossa produção, anteriormente a gente importava de outros países e a gente tinha um custo aí de, em média, R$ 800, e com a fabricação do molde aqui no próprio Centro de Instrução, mais a parceria com a Imbel, que nos remete o explosivo, a gente tem um custo de 10% do valor anterior. Então, a gente consegue fazer essa desativação de baixa ordem com em torno aí de R$ 80, que é 10% do valor que a gente utilizava anteriormente. Já na frente do Pavilhão Bravo, aconteceu uma demonstração sobre como os cães podem auxiliar nesse trabalho de localização dos artefatos explosivos. Eu tive a oportunidade de vestir a roupa de proteção, que tem um peso estimado de 20 quilos. O capacete também é muito pesado e nem preciso comentar sobre o calor que faz aqui dentro, né? O pessoal ainda me deu uma aula sobre como encontrar um artefato e fazer a correta marcação. Agora o próximo passo seria o cálculo da carga, como ele já identificou qual o artefato fazeria o cálculo da carga e colocaria a carga ali para o acionamento no caso do real. Aqui no batalhão nós temos 2 robôs que são utilizados para desarmar artefatos explosivos. E os principais pontos entre eles é que o controlador pode estar longe, não oferecendo perigo para o ser humano. Então, eu apresento aqui para vocês o Theodor e o Telemax. Para encerrar o dia de aprendizado, nós fomos para o Sicrim, Campo de Instrução, cidade de Rio Negro, onde já havia uma área de perigo demarcada. Aqui poderia ser uma terra produtiva, que algumas pessoas se utilizando de armadilhas para impedir que a população ou então a polícia chegue até uma área onde tem uma plantação de maconha, por exemplo, de cocaína, eles colocam artefatos,
colocam armadilhas, colocam minas para impedir o acesso dessas pessoas até essa área. Um local como esse poderia estar repleto de minas, já que elas possuem baixo custo e alta durabilidade. Então, mesmo anos depois de uma guerra, a comunidade local poderia ser vítima delas, o que torna esse trabalho de desminagem humanitária fundamental para devolver o terreno para os moradores.